por exemplo, você tava falando essa coisa do cara vive na merda pra como uma espécie de punição que ele coloca, né, pra si, né? Uhum. É, qual que seria a relação, por exemplo, nesse sentido, vamos supor, de uma obesidade, vai? É, pode ter uma relação com o sentimento de culpa dessa pessoa, ela ter essa compulsão alimentar pra aliviar de alguma forma? A gente pode olhar às vezes para o sintoma, por exemplo, nesse caso que eu estava dizendo, como se ele proporcionasse algum ganho assim para a pessoa. Ele cumpre com uma finalidade. Então, eu ficar aqui nessa condição muito ruim me proporciona uma realização. Assim, eu sinto que estou, naquele caso, reparando, né, um dano que eu causei ao outro. Então, tem um gozo, né, como diz na Isso. psicanálise. A gente pode pensar na obesidade também como um sintoma que produz algum tipo de ganho, né? Não dá para generalizar, mas muitas vezes sim. Até porque assim, a obesidade ela é decorrente de um excesso de consumo, de uma relação assim de consumo que é um consumo muito nocivo, ou seja, é autodestrutivo. Uhum. Não dá para dizer que todo obeso está Se autodestruindo. se autodestruindo de um jeito mais ou menos intencional, né? Num nível inconsciente. Não dá para afirmar isso, mas pode ser que isso faça sentido para algumas pessoas. Um comportamento que é... Tem aquele filme, não sei se vocês assistiram, A Baleia. Não assisti ainda. Não? Pesado. É bem pesado. Mas no caso, né, daquela pessoa... Olha o spoiler, hein? Olha o spoiler, se você Não, não mas aí assistiu. já faz tempo. A gente pode sim fazer essa Sim. leitura assim, né, do A culpa. excesso do consumo, da obesidade ali, como uma autopunição, né, um comportamento realmente autodestrutivo. É que Sim. a culpa é uma desregulação. A culpa desadaptada, ela gera uma desregulação emocional. Você fica exageradamente sentindo alguma coisa. Isso vai trazer impacto para a sua vida diária. Falando da obesidade ou da forma como você se relaciona com a comida. Se eu estou exageradamente culpado e eu estou desregulado emocionalmente, o alimento pode cumprir ou tentar que se cumpra a partir de uma alimentação a regulação emocional. Estou muito mal, eu estou muito em sofrimento. Quando eu como, eu experimento um alívio daquele desconforto. Uma dose de prazer, né? Uma Sim. dose de prazer. Conforto. Então, de alguma Confortinho. forma, eu acabo construindo uma dinâmica disfuncional. Eu estou exageradamente culpado. Quando eu como, eu alivio. O que meu cérebro entende? Todas as vezes que eu me sentir desconfortável, o que eu preciso fazer para Comer. enfrentar? Comer. É uma relação disfuncional. Qual é que é a origem? Neste caso, culpa. Eu tenho uma culpa exagerada. Eu como, meu cérebro entende que quando eu como eu sinto um alívio, eu estabeleço um esquema de enfrentamento desadaptado. Uhum. Perceba que eu não estou falando só da alimentação, eu estou usando esse exemplo como uma forma ilustrativa para mostrar que as nossas emoções desreguladas vão gerar enfrentamentos desajustados. Vícios, Isso, Sim. bebidas, enfim, isso é muito comum. O pessoal droga, sim. E tem uma coisa que assim, o Jung falava assim, né, que se você não está muito claro a motivação, né, de um determinado padrão ali do comportamento de uma pessoa, por que ela faz aquilo, por que ela é daquele jeito. Se não está muito claro, a pessoa às vezes a gente precisa olhar para a consequência daquele comportamento. E talvez a motivação seja justamente aquela. Então assim, eu não sei porque eu tô tão gordo, porque eu como tanto, porque... Tá, tem várias explicações possíveis, mas quais são as consequências disso? Eu não consigo ter, né, sucesso no relacionamento amoroso, eu não consigo ser atraente, eu acabo... Então essa consequência, talvez seja essa a motivação. Não é uma regra, né? Mas o Jung, ele falava isso, que às vezes é na consequência que está a motivação. Né? Talvez de um jeito mais ou menos inconsciente,
você esteja, de fato, evitando esse tipo de experiência amorosa, esse tipo de envolvimento, através da manutenção dessa sua aparência, da sua condição, da sua obesidade, né? Cara, da sua falta de autocuidado. Por isso que o ser humano, assim, a relação de nós com nós mesmos é algo extremamente complexo. Assim. E por isso que é tão importante a gente prestar atenção em nós mesmos. Porque, vamos um exemplo, isso que o Fê falou, o Lê, sei lá, posso dar o outro, pois uma pessoa autocrítica demais, o que é o autocrítico? É aquele cara que está numa busca incessante pelo seu ideal. Né? Ele tem um ideal de si, então ele acha que ele tem que ser aquele ideal e ele fica o tempo todo se criticando quando ele não é esse ideal. Então, o cara é uma busca incessante por esse ideal. É uma pessoa mais autocrítica. Por consequência, vai ser uma pessoa mais ansiosa. E toda vez que ela não atinge as suas expectativas ou ela se culpa, e aí tem graus, né, de, vamos dizer assim, de graus em que ele lesa, assim, uma falta leve que você tem com você pode ter uma falta grave, assim, que você pode se punir ou não por isso. Né? Isso vai gerar um sofrimento. Né? Ou seja, puxa, não estudei quanto que eu deveria estudar, eu não deveria ter pensado aquela coisa de tal pessoa, eu não deveria ter falado aquilo. Né? A pessoa autocrítica, ela vai se culpar muito mais. Né? Não foi treinar. Isso. Cara, e essa culpa vai tirar pensamentos que vão trazer algum tipo de sofrimento para ela. Mas, assim, pensa, vamos colocar assim, a raiz da coisa, tá na relação que ela tem com ela mesma, através dessa autocrítica, através dessa busca desse ideal. É essa busca desse ideal que gera esse sofrimento. Entendeu? E que geram essas culpas, né? Que podem tomar uma proporção muito maior. Né? E aí vem, talvez, essa busca por esses confortinhos, né, emocionais. Aí vem as compulsões, aquilo que tem, às vezes, um poder de fazer com que ela consiga tirar momentaneamente aquela dor. Sim. O Caio Fábio, ele fala que no ambiente onde tem mais culpa, tem mais compulsão. É interessante essa relação, né? Quanto mais culpado, às vezes, o sujeito se sente, mas ele repete também aquele comportamento, assim, como se fosse essa disfuncionalidade, ao invés da culpa fazer ele não fazer, a culpa fazer ele fazer, né? No sentido de talvez qual que é o ganho disso, qual que é de repetir esse comportamento que gera nele culpa, né? Punitivo? Então, por exemplo, a gente tem uma relação entre a privação, assim, a proibição, a rigidez moral e o excesso. Isso que eu ia falar, tem esse ditado popular de que o proibido é mais gostoso, né? E é interessante pensar nisso. Por quê? Tem várias possibilidades para isso. Mas se eu sou muito... Eu costumo dizer assim, né? No contexto do atendimento ali na clínica para alguns pacientes que sofrem, às vezes, com situações desse tipo, que se eu não aceito algum tipo de pensamento, de impulso, de desejo, de fantasia, se eu não olho para isso de frente, assim, nomeando, identificando, reconhecendo como meu, se eu nego a existência disso por conta, às vezes, de uma rigidez que é moral, como é que eu vou ter controle sobre isso? Como é que eu vou ter mais domínio sobre isso? Isso vai me dominar muito mais do que o contrário. Então, eu fico muito mais propenso a esses episódios aí de excesso, né? De compulsão mesmo, né? De descontrole, mas num universo quase que paralelo, assim, uma coisa que a pessoa vai lá e faz escondida. É como se houvesse uma ruptura mesmo, assim, com a vida consciente e tal. Ela vai lá e se realiza de um jeito mais ou menos escondido e de um jeito muito, muito exagerado, muito excessivo, muito, às vezes, a própria sexualidade, né? Uma pessoa que às vezes não aceita uma identidade sexual, uma orientação sexual, fica ali negando a existência daquilo. Às vezes, por questões religiosas, isso é muito comum num contexto religioso, né?
é alguém que vai ter muita dificuldade de controlar isso e vai, às vezes, sofrer com esses episódios e depois muita culpa. Só que não é uma culpa que é suficiente assim para fazer com que ela interrompa, porque não é esse o caminho. Aliás, é você assumir, é você olhar, é você nomear, é você se apropriar. Como é que você lida e controla uma coisa que você nem reconhece que é sua? Como é que você faz isso? Não tem como. Então me parece que o Fê está falando de um lugar quando a culpa ela não é nomeada, né? A ação, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, eu não nomeio isso. E eu fico vivendo uma experiência muito desconfortável sem saber muito bem por que eu estou vivendo. A partir do momento que eu nomeio, então, eu abro a oportunidade de eu decidir o que eu vou fazer. E aí eu vou chamar isso de aceitação. Eu aceito o que eu estou vivendo. E aceitar não significa se conformar. Mas eu compreendo. É algo que está posto. Eu não vou conseguir mudar o que aconteceu ou o que está acontecendo. A aceitação é, ok, está aqui o que eu vou fazer a partir de agora. Eu estou com vontade. O que eu faço com essa vontade? Isso. Porque eu não necessariamente, porque eu tenho vontade, vou fazer tudo que eu tenho vontade. Porque quem vive de vontade vai viver plenamente insatisfeito. Então eu preciso nomear o que eu estou vivendo. E à medida que eu nomeio isso, eu abro a oportunidade, então, de eu modificar, de eu transformar, de eu trazer um sentido para aquilo que eu estou vivendo. Ao invés de negar, né? Ao invés de negar. Quanto mais eu nego, mais eu aumento a minha culpabilização. Quanto mais eu aceito, mais espaço para transformação.